Boa noite. Essa é mais uma aula da disciplina de hidrostática e calorimetria do Unhancheta. Nos dois últimos vídeos a gente falou sobre temperatura, calor e a primeira lei da termodinâmica, relacionados ao segundo bimestre da disciplina. Então, definimos temperatura, falamos sobre medidas, escalas termométricas, falei sobre dilatação térmica para sólidos, sobre o experimento do dilatômetro linear, com alguns exemplos, calorimetria, calor específico, a equação fundamental da calorimetria, os princípios, mudanças de estado, e aí fiz um exercício com vocês relacionado a esse assunto. Para finalizar essa parte, antes de nós começarmos a estudar os gases, eu vou falar rapidamente sobre variação da massa específica com a temperatura e depois sobre dilatação de líquidos, tá? Então, variação de massa específica com a temperatura. A massa de um corpo, ela independe da temperatura, né? É uma característica intrínseca da matéria, massa. Agora, o volume varia com a temperatura, a gente viu dilatação volumétrica. Dessa maneira, a massa específica também varia com a temperatura, tendo em vista que a gente sabe a relação entre massa específica, massa e volume, a própria definição de massa específica, tá? Então, massa específica, a gente chama de ρ, densidade, a razão de massa por volume. Se o volume varia e a massa não, consequentemente a massa específica tem que variar quando ocorre alguma variação de temperatura, tá? Como eu consigo determinar qual é a massa específica de um corpo depois que ele é aquecido, por exemplo, ou resfriado? Nós vimos na última aula em dilatação como determinar, uma dilatação linear, superficial, volumétrica, como determinar o volume final, a área final, o comprimento final. Aqui a ideia vai ser conseguir determinar a massa específica após a variação de temperatura. Então eu vou supor um corpo, tá? Então vou imaginar um determinado corpo que numa situação inicial ele tem temperatura T0, vou usar o índice 0 para inicial, uma massa específica ρ0 e um volume V0, tá? Se eu aumento a temperatura, então vou colocar aqui uma seta aumentando a temperatura. Né? O que vai acontecer no final? Estado final desse corpo. Ele vai ter uma temperatura T, uma massa específica ρ e um volume V. Ok? Então, inicialmente, essas eram as grandezas. Após o aumento de temperatura, essas as grandezas. Só com índices diferentes. Na verdade, índice aqui e ausência de índice no estado final desse corpo. Tá? Veja, pela definição de massa específica, né? Então, aqui inicialmente, o corpo com massa específica ρ0, né? Essa massa específica é a razão da massa pelo volume inicial. Aqui na situação final, ρ vai ser a razão de massa por volume final. Tá? Então vejam que a massa, como eu disse anteriormente, ela independe da temperatura, ela não vai mudar quando eu aquecer ou resfriar o corpo. Aqui no caso a gente aumentou a temperatura, aqueceu, tá? Mudaram massa específica e volume, mas massa é igual. Então, se a massa é a mesma, né, eu consigo, numa relação aqui entre essas duas equações, eu consigo eliminar a massa. Então, isso pode ser feito por uma razão das massas específicas ou simplesmente por isolar o m nas duas equações e igualar, já que a massa é a mesma, tá?
Eu vou fazer da maneira mais tradicional, que seria dividir o ρ0 por ρ, tá? Então, se eu fizer ρ0 dividido por ρ, desculpa aqui, ρ, tá? Eu vou ter m por v0 dividido por m por v. Dessa forma, ρ0 por ρ vai ser igual a v sobre v0, ok? Mas o v, né? Aqui eu acho que eu vou precisar de um pouco mais de espaço. O v, eu consigo utilizar da minha equação de dilatação volumétrica. Então, vamos guardar essa equação por um minuto, tá? No outro slide nós vamos utilizá-la novamente. Eu vou criar aqui um novo slide para que nós possamos dar sequência nesse raciocínio, tá? Então, como eu disse, ρ0 por ρ é igual a V por V0, simplesmente lidando com as duas equações de massa específica, né? Da situação inicial e final. Aí o que eu disse é o seguinte, eu sei, né, na última aula a gente viu que ΔV é igual a V0 vezes gama vezes a variação de temperatura, equação de dilatação volumétrica, tá? Essa equação, ela também, muitas vezes, é encontrada reescrita dessa forma. O ΔV é o volume final menos o volume inicial, ou seja, o quanto o volume aumentou, né? É a dilatação volumétrica de fato. Então aqui eu só reescrevo V0 vezes gama vezes ΔT, e eu posso isolar o V aqui. Ele vai ficar V0 gama ΔT mais V0, ou V é igual a V0 que multiplica 1 mais gama vezes ΔT. Ok? Então, essa equação, né, pode ser reescrita dessa forma. Então, dessa maneira, se eu utilizar aquela equação lá da página anterior, do slide anterior, ρ0 por ρ igual a V dividido por V0. Eu vou substituir esse V aqui, ok? Então, eu vou ter que ρ0 por ρ vai ser igual a V0, 1 mais gama ΔT dividido por V0. Veja que aqui o volume na situação inicial cancela e, portanto, o ρ0 por ρ vai ficar igual a 1 mais gama ΔT, ok? Como eu quero isolar o ρ, ou seja, eu quero saber a massa específica da substância após a variação de temperatura, né? Então o ρ vai ser, portanto, o ρ vai ser igual a ρ0 dividido por 1 mais gama vezes ΔT, ok? Então vejam, eu pela última aula aprendi ou relembrei como eu determino comprimento, área ou volume final de um objeto que foi aquecido ou resfriado, né? O que a gente viu aqui agora é como se obtém a massa específica de um corpo que foi aquecido, tá? Então o ρ é a massa específica após a variação de temperatura. ρ0, massa específica inicial, uma temperatura inicial, tá? Então, a massa específica ela vai ser inversamente proporcional à variação de temperatura. Então, para a maioria das substâncias, o ρ diminui se o ΔT aumenta, ou seja, o ele é positivo, tá? Ou seja, quando eu tenho um aumento de temperatura, ok? Então, isso responde, inclusive, uma pergunta que foi postada no YouTube, logo abaixo do vídeo em que eu falei de dilatação.
Pergunta do Luciano, se eu não me engano. Então, Luciano, sua pergunta foi respondida lá no YouTube, mas aqui ela com um pouco mais de detalhes, ok? Agora a gente finaliza a parte de dilatação, antes de entrar em gases, né? Eu vou falar rapidamente sobre dilatação térmica para líquidos, ok? Muito bem, dilatação térmica dos líquidos. Para os líquidos não tem muito sentido em a gente falar sobre dilatação linear ou superficial, então só tem sentido falar em dilatação volumétrica, ok? Como um líquido vai necessitar de um recipiente para contê-lo, quando a gente aquece o líquido, a gente necessariamente tem que aquecer o recipiente, né? Então, ambos irão dilatar. Então, o que a gente observa diretamente, né, não vai ser necessariamente a dilatação real do líquido, né? Aqui tem uma figurinha que ajuda a gente a entender um pouco isso, tá? Então imagina que você tem um recipiente com volume inicial V0, ele está a uma temperatura inicial T0 e totalmente cheio com um determinado líquido, ok? Se eu aqueço esse meu conjunto recipiente líquido, né, vai ocorrer dilatação, ok? Agora, tanto o líquido quanto o recipiente vão dilatar. Acontece que o líquido ele vai dilatar mais do que o recipiente. Como eu assumi que esse recipiente estava cheio de líquido, e o líquido vai dilatar mais do que o recipiente, algo vai ser derramado aqui, vai transbordar. Okay? Então, esse prato aqui embaixo vai coletar exatamente essa quantidade que transbordou. Tá? Então, o que está em amarelo aqui representa o volume inicial, o volume que eu tinha de líquido a uma temperatura T0. Tá? E o que eu visualizo aqui de variação do volume é o ΔV do frasco, ou seja, a dilatação volumétrica do recipiente ou do frasco que contém o líquido. Okay? O volume de líquido que transborda, né, esse volume de líquido que está aqui embaixo, ele é chamado de dilatação aparente. Tá? Então, esse volume que está aqui é chamado de dilatação aparente. Tá? É um ΔV aparente. Lembre que ΔV é a dilatação volumétrica. Ok? Observe que a dilatação real, né, ou a total do líquido, vai ser a soma do volume de líquido que transbordou, ou seja, do ΔV aparente, com a dilatação do volume do recipiente, ou seja, o ΔV do frasco. Tá? Em outras palavras, a dilatação volumétrica real aqui do líquido vai ser a aparente mais a do frasco, tá? Onde, né, lembrem-se que ΔV vai ser igual a V0 vezes gama vezes ΔT, ok? Então, desta forma, o ΔV real, né, seria um volume inicial vezes o coeficiente de dilatação volumétrica real vezes a variação de temperatura. E o mesmo vale para os outros ΔVs. Tá? Então eu também vou ter coeficientes de dilatação aparente, real e do recipiente. Tá? Então aqui eu vou colocar uma observação. Tá? O gama real, né, vai ser o gama aparente mais o gama do frasco. Ok? Então, a dilatação do líquido ocorre, de certa forma, ela é semelhante à dos sólidos.
A diferença é que, como o líquido necessariamente tem que estar no recipiente, a gente tem que levar em conta a dilatação desse recipiente ou desse frasco. E é essas análises que a gente deve fazer para levar em conta a dilatação dos dois subconjuntos aqui, né, do meu sistema, do líquido e do frasco, ok? Eu coloquei na sequência um exemplo de dilatação térmica de líquidos para a gente resolver. Existem, eu não me recordo exatamente se havia na lista que eu coloquei para vocês algum problema de dilatação térmica de líquido. Se não tiver, depois eu passo algum, tá? Mas agora a gente faz o exemplo. Então, um recipiente de vidro contém 500 centímetros cúbicos de mercúrio, qual ocupa todo o recipiente a 0 graus Celsius. Quando aquecido a 100 graus Celsius, qual o volume de mercúrio que transbordará, sabendo-se que os coeficientes de dilatação do mercúrio do vidro são, respectivamente. Então, aqui eu tenho gama do vidro, ou seja, o coeficiente de dilatação volumétrica do vidro, 18 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. E o alfa do vidro, desculpa, aqui não é vidro não, tá? Esse coeficiente aqui é do mercúrio, ok? Então, o coeficiente de dilatação volumétrica do mercúrio, de 18 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1, e o coeficiente de dilatação linear do vidro, ou seja, o alfa, é de 9 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, ok? Bom, como são várias informações, talvez seja interessante vocês, né, listarem os dados iniciais. Então, o volume inicial, né, do recipiente, que é a uma temperatura inicial de 0 graus Celsius, o volume inicial é de 500 centímetros cúbicos. Temperatura inicial 0 graus Celsius. Temperatura final, né, eu vou aquecê-lo a 100 graus Celsius. Isso significa que o meu ΔT vai ser 100 graus Celsius, temperatura final menos inicial. Ok? É importante, né, a gente também lembrar que esse alfa, ou seja, para o vidro, foi dada a informação do coeficiente de dilatação linear. Ok? O que a gente vai precisar para esse problema, já que se trata de um líquido, né, e o enunciado dá o volume de líquido e quer saber o volume que transbordará, eu preciso do coeficiente de dilatação volumétrica do vidro. Preciso do gama do vidro, tá? Mas lembre que um coeficiente de dilatação volumétrica é igual a 3 vezes o coeficiente de dilatação linear, ou seja, o coeficiente de dilatação volumétrica do vidro vai ser igual a 3 vezes 9 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Ou seja, vai ser igual a 27 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Ok? Esse é o gama do vidro. E o outro gama, coeficiente de dilatação volumétrica do mercúrio, está lá no enunciado, tá? 18 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Tá? E o que nós queremos determinar é exatamente o quanto de líquido de mercúrio irá transbordar. Lembra que a gente viu lá no slide anterior, né, que o que transborda é o ΔV aparente, a dilatação aparente, tá? Então, o que nós queremos determinar aqui nesse exercício é o ΔV aparente, ok? Então, essas são as informações que eu tenho e o que eu quero calcular. Lembre-se que ΔV aparente, né, ele segue a lei de dilatação volumétrica. Então, ΔV aparente vai ser um volume inicial vezes um gama aparente vezes uma variação de temperatura.
Mas, né, também no slide anterior, a gente viu que o gama real é igual ao gama aparente mais o gama do frasco, tá? Ou seja, o aparente é o real menos o do frasco. Então aqui, o nosso ΔV aparente, que é o que nós queremos calcular, vai ser igual a V0, que multiplica o gama do líquido, no caso aqui mercúrio, menos o gama do vidro, tá? Vezes a variação de temperatura. Então, portanto, o ΔV aparente vai ser igual a 500 centímetros cúbicos. Façam com cuidado essa diferença entre os coeficientes de dilatação volumétricos, porque o do mercúrio está em 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1 e o do vidro é da ordem de 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, né? Então, a gente já trabalhou com problemas semelhantes em sala. Vocês sabem que para fazer manualmente as potências de 10 vão ter que ter o mesmo expoente, ou você faz isso na calculadora. A gente já vai ganhar um pouco de tempo. Isso aqui vai dar 15,3 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. E o ΔT são 100 graus Celsius, tá? Isso vai nos levar a um ΔV aparente de 7,65. E aí a unidade é a unidade que nós usamos aqui no volume inicial, ou seja, centímetros cúbicos. Ok? Então, a quantidade de mercúrio que vai transbordar do recipiente para essas configurações, né, de temperatura, volume e coeficiente é de 7,63 centímetros cúbicos. Ok? Então, aqui a gente finaliza a parte teórica, né, de dilatação, e a partir do próximo slide eu vou falar de gases, ok? Esse vídeo aqui ficou com 20 e poucos minutos, então eu acho interessante eu pausá-lo aqui, né? Esse vai ser o vídeo 3, finalizando dilatação, e o vídeo 4 a gente fala de gases, ok? Então, até o próximo vídeo.